Olá, seja bem-vindo ao canal Romper em Fé. Há momentos na vida em que o ser humano se pergunta: será que ainda existe esperança para mim? Quando olhamos para dentro de nós, percebemos falhas, pecados, escolhas erradas e uma voz tenta sussurrar: você não é digno. Mas é justamente nesse ponto de fraqueza que a graça de Deus se manifesta com poder. A graça não é um prêmio para os bons, é o resgate dos perdidos. É o toque do céu na alma cansada, é o sopro do Espírito que levanta quem já havia desistido de tentar. Imagine um prisioneiro acorrentado, condenado sem defesa, e de repente a porta da cela se abre e alguém diz: você está livre, o preço foi pago. Essa é a mensagem do Evangelho, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Paulo está nos lembrando que a salvação não é uma conquista humana, é um presente divino. E aqui surge a pergunta central desta mensagem. Será que você tem vivido debaixo da graça ou ainda está tentando merecer o amor de Deus pelas suas próprias obras? Esta pergunta nos confronta, porque vivemos num mundo que valoriza o desempenho. Desde cedo aprendemos que precisamos merecer tudo: o reconhecimento, o amor, o perdão. Mas o reino de Deus é o oposto disso. No reino, ninguém pode se gloriar, pois tudo que temos é fruto da misericórdia do Senhor. A graça é o escândalo do Evangelho. Ela derruba o orgulho humano e exalta a bondade de Deus. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele está mostrando que a salvação não é o resultado de uma vida correta, mas o ponto de partida para uma vida transformada. Não é a recompensa do justo, é o milagre que faz do injusto um justo. Talvez você olhe para a sua história e diga: mas eu errei demais. Deus responde: é por isso que existe a graça. A graça não apenas perdoa, ela ressignifica a história. Ela pega aquilo que o inimigo tentou usar como sentença e transforma em testemunho. Nos próximos minutos, você vai entender por que a graça é o maior ato de amor que o céu já revelou. Vai perceber que ela não depende do seu esforço, mas da fé. E essa fé é o canal que liga o homem ao favor divino. A mensagem de hoje é um convite para abandonar o peso das obras e descansar na certeza de que Jesus já fez tudo por você. Não há mérito humano, não há glória pessoal, há apenas um trono de graça e um Deus que estende a mão dizendo: filho, vem como estás, porque o que te salva é o meu amor. Quando Paulo declara que somos salvos pela graça por meio da fé, ele está revelando o maior mistério do plano divino. A salvação nunca foi um projeto humano, mas sempre foi uma iniciativa do coração de Deus. Desde o Éden, quando o homem caiu, o Senhor já tinha preparado o caminho da redenção. Ele sabia que nenhuma obra, nenhum sacrifício humano seria suficiente para restaurar a comunhão perdida. Por isso, a graça nasceu antes mesmo de o pecado existir, porque o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. A graça não é uma ideia abstrata, é uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é a expressão viva do favor imerecido de Deus. Quando olhamos para a cruz, não vemos apenas dor, vemos o amor se tornando visível. Vemos o Filho de Deus tomando o nosso lugar, suportando a culpa que era nossa e gritando: está consumado. A cruz é o ponto onde a justiça e a misericórdia se encontram. Deus não ignorou o pecado, ele o venceu com amor. Muitas pessoas ainda vivem tentando merecer o favor de Deus. Fazem boas ações, ajudam o próximo, frequentam a igreja, mas lá dentro, no íntimo, ainda sentem o peso da culpa. Acham que precisam pagar o preço para serem aceitas. Mas a Bíblia é clara: isso não vem de vós, é dom de Deus. Um dom é um presente. Você não compra um presente, você o recebe. Imagine um pai que prepara uma festa de aniversário para o filho. O menino chega e diz: pai, quanto te devo por isso? O pai sorri e responde: nada, meu filho, eu fiz isso porque te amo. Assim é o coração de Deus.
Ele não quer que você pague por aquilo que já foi pago. Ele quer que você creia, que receba, que viva a liberdade da graça. Mas atenção, a graça não é licença para o pecado, ela é poder para vencer o pecado. O verdadeiro entendimento da graça nos leva a amar mais, a perdoar mais, a servir com alegria. Quem experimenta a graça não vive mais por obrigação, mas por gratidão. Quando o Espírito Santo revela essa verdade ao coração, algo muda profundamente. A culpa é substituída pela paz. O medo dá lugar à confiança. O crente deixa de correr atrás da aprovação dos homens e passa a descansar na aprovação de Deus. E talvez esse seja o momento em que você precisa ouvir isso. Você não é amado porque é perfeito. Você é transformado porque é amado. O Espírito Santo está te chamando para um novo tempo. Um tempo em que você não tenta mais fazer por merecer, mas apenas vive em resposta ao amor que recebeu. Nos próximos minutos, vamos mergulhar mais fundo nesse mistério e entender como a graça não apenas nos salva, mas também nos sustenta e nos capacita para viver uma vida cheia do Espírito. A graça não é apenas o ponto de partida da vida cristã, é também o caminho e o destino. Ela não apenas nos salva do pecado, mas nos conduz diariamente pelo poder do Espírito Santo. Paulo escreveu: "Não vem das obras, para que ninguém se glorie." Essa frase corta o orgulho humano pela raiz. Ela nos lembra que não existe espaço para vanglória quando o assunto é salvação. Toda a glória pertence a Deus. O ser humano, por natureza, quer ser dono do próprio mérito. Quer dizer, eu consegui, eu mereci, eu venci. Mas diante da cruz, todo orgulho se cala. Diante do Calvário, percebemos que estávamos mortos em delitos e pecados, e mortos não podem se levantar sozinhos. Foi o sopro da graça que nos fez viver novamente. O apóstolo Paulo experimentou isso profundamente. Antes, ele era um homem zeloso, religioso, cumpridor da lei. Mas bastou um encontro com Cristo no caminho de Damasco para ele entender: tudo que eu considerava ganho, agora considero perda por causa de Cristo. A graça desmonta o trono do eu e entroniza o Tu és Senhor. Há um poder inexplicável quando o homem reconhece que nada pode fazer para salvar a si mesmo. Esse reconhecimento abre espaço para o Espírito Santo agir com liberdade. É quando o crente se esvazia de si que ele é cheio de Deus. É nesse momento que o milagre começa, o milagre da transformação interior. A graça não apenas perdoa os pecados do passado, ela molda o caráter no presente e prepara o crente para o futuro eterno. A mesma graça que alcançou Paulo é a que alcança você hoje. Ela não se desgasta, não se enfraquece, não depende do seu desempenho. A graça é a corrente inquebrável que liga o pecador arrependido ao coração do Salvador. E talvez alguém esteja ouvindo essa mensagem agora com o coração cansado, sentindo-se indigno, achando que Deus desistiu dele. Mas o Espírito Santo te diz: ainda há graça. A graça não se esgota. O amor de Deus não tem prazo de validade. Mesmo que você tenha caído, Ele ainda estende a mão. Mesmo que você tenha se afastado, Ele ainda te chama pelo nome. A verdadeira glória do Evangelho é esta: Deus transforma o miserável em vaso de honra, o derrotado em testemunha, o perdido em filho amado. A graça pega o que o mundo descartou e faz nascer algo novo. É por isso que a salvação é um milagre, porque ninguém poderia produzi-la por esforço humano. Ela vem do céu, desce como chuva sobre o deserto da alma, e onde havia morte, brota vida. Esse é o clímax da graça. Não somos apenas perdoados, somos regenerados. O Espírito Santo habita em nós, nos purifica, nos guia e nos fortalece. A vida cristã não é vivida na força do braço, mas na força da graça. Se você sente o toque do Espírito agora, não endureça o coração. Essa presença que te envolve é a confirmação de que a graça está viva,
ativa e disponível para transformar a sua história. Quando Paulo escreveu aos Efésios sobre a graça, ele não estava apenas falando de um conceito teológico, mas de uma realidade vivida. Ele sabia o que era ser alcançado quando nada mais restava. Ele conheceu a força da graça que perdoa, restaura e coloca o homem de pé novamente. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse é o Evangelho em sua essência. Não há outro caminho, não há outro nome, não há outro meio. Tudo vem dele, tudo é por ele e tudo volta para ele. A graça é o abraço do Pai sobre o Filho que volta arrependido. É o perdão que vem antes da justificativa. É a voz do céu dizendo, eu ainda te amo, mesmo depois do teu erro. Ela é o sopro que traz vida quando o coração já não tem mais forças para bater. Quantas vezes tentamos merecer o favor de Deus? Quantas vezes acreditamos que precisamos estar melhores para buscá-lo? Mas a graça nos desmonta, nos mostra que o amor de Deus não depende do nosso estado, e sim da sua natureza. Ele é amor, ele é graça, e essa graça está disponível agora. Talvez você se sinta distante, achando que o seu passado te condena, que as tuas falhas são grandes demais, mas o Espírito Santo quer te lembrar. A cruz foi suficiente. O sangue derramado foi o preço pago pela tua liberdade. E se o Filho te libertar, verdadeiramente serás livre. Não há cadeia que a graça quebre, não há culpa que ela não apague. Quando a luz da graça entra, as trevas não têm mais poder, o inferno perde o domínio e o nome de Jesus é exaltado como Senhor e Salvador. E é aqui que essa mensagem chega ao seu ponto de transformação. A graça não apenas te perdoa, ela te levanta. Ela não apenas te lava, ela te envia. Deus não apenas te salvou do inferno, Ele te salvou para um propósito. Você não é um acidente espiritual, você é fruto de um amor planejado desde antes da fundação do mundo. E agora, enquanto essa palavra ecoa no seu coração, feche os olhos e permita que o Espírito Santo te envolva. Sinta essa presença doce e poderosa. Ele está aí contigo neste exato momento. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço pela tua graça maravilhosa. Obrigado porque o Senhor, mesmo sem merecer, o Senhor me amou e me alcançou. Pai, eu te peço, renova o meu coração, restaura a minha fé e me enche com teu Espírito. Que a tua graça me transforme por completo e me ensine a viver em santidade. Perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Amém. Essa oração não é apenas um encerramento, é um recomeço. É a graça de Deus te chamando para viver uma nova história. Se essa mensagem falou contigo, compartilhe para que outros também sejam alcançados pela graça de Deus. Curta este vídeo, comente abaixo como Deus falou com você e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que edificam e fortalecem a fé. A graça te salvou. Agora viva para a glória daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.